Quem foi Moisés? Qual sua importância na Bíblia? Por que sua história serviu e ainda serve de inspiração até os dias de hoje? Se você tem um interesse em conhecer mais sobre esse personagem bíblico tão famoso, está no lugar certo. A história de Moisés é envolta em diversos altos e baixos. Conhecer sobre a vida de Moisés é entender onde iniciou a história de Israel como nação. Moisés foi um instrumento de Deus para que a promessa feita a Abraão fosse cumprida. Portanto, quem deseja conhecer mais sobre a Bíblia precisa conhecer melhor esse importante personagem. Nesse texto você irá entender quem foi Moisés, a vida de Moisés, quem foi o pai de Moisés, como morreu Moisés, quem foi Moisés. Moisés foi um grande estadista. Ele estabeleceu as bases legais, civis e religiosas. Ele também foi responsável por transformar um povo acostumado com a escravidão a se comportar e agir como uma grande nação. Além disso, ainda é um dos autores da Bíblia. Entre os grandes feitos de Moisés destacam-se: abriu o Mar Vermelho, elaboração e aplicação do sistema de leis de Israel, fundação do sistema religioso do povo de Deus, separação e regulamentação do sacerdócio como ofício, construção do tabernáculo, formou serviço de inteligência e militar, viu as costas de Deus, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, levou o povo até a entrada da terra prometida. Esse breve resumo mostra o tamanho da importância de Moisés para a história de Israel. Na época de Jesus ainda existia a herança de todo o trabalho realizado por esse servo do Senhor. Além de sua importância política e religiosa, Moisés também era um grande profeta, e fala com Deus face a face. Vida de Moisés. A história de Moisés começa em meio a um contexto histórico e político complicado. O povo de Israel havia ido morar no Egito na época que José era governador. Com a morte de José e o fim da dinastia de faraós que simpatizavam com os hebreus, a situação muda drasticamente. Eles passam do status de imigrantes aceitos para escravos. O nascimento de Moisés. O novo faraó, temendo que os hebreus crescessem demais e ficassem fortes, manda matar todo bebê hebreu homem. Moisés nasce nesse período. Seus pais, com medo que seu filho fosse morto, o esconde em um cesto e coloca no leito do rio Nilo. Ele é encontrado pela filha do faraó e criado como príncipe no Egito. Fuga do Egito. Moisés, já adulto, ataca um soldado egípcio que maltratava um hebreu. Ele mata o soldado e, com medo de ser pego e condenado, foge. Ele passa 40 anos no deserto, onde é acolhido por Jetro e suas filhas. Moisés, nesse período, vive uma vida simples. Casa com uma das filhas de Jetro e ajuda o sogro nos trabalhos. Deus fala com Moisés. Depois de 40 anos, Moisés tem seu primeiro encontro com Deus. Ele encontra no Monte Horebe uma sarça que queimava, mas não se consumia. Dessa sarça ele ouve a voz de Deus e retorna para o Egito, onde inicia um processo de libertação do povo de Deus da escravidão e servidão. As 10 pragas do Egito. O faraó não aceita bem a ideia de libertar o povo hebreu. Com isso, Deus usa Moisés para infligir o Egito com 10 pragas: água transformada em sangue, infestação de rãs, mosquitos, moscas, pestes nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhoto, trevas, morte dos primogênitos. Moisés abre o Mar Vermelho. O faraó finalmente libera o povo hebreu. Mas logo após autorizar a saída do povo, o faraó se arrepende e junta o exército na tentativa de trazer os hebreus de volta para o Egito. O povo fica encurralado entre os montes e um grande rio conhecido como Mar Vermelho. Moisés ora a Deus. Deus ordena que Moisés toque com seu cajado nas águas, e elas se abrem para o povo passar. O exército de Faraó morre afogado, pois ao passar pelo Mar Vermelho as águas voltam ao seu estado natural. Com isso inicia uma nova etapa na vida do povo de Israel e na história Moisés. Moisés passa agora de libertador para líder do povo. Nesse período eles andam pelo deserto durante um período. Os 10 mandamentos. Moisés sobe até o Monte Sinai, onde recebe de Deus os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Porém, quando Moisés desceu do monte, o povo havia se voltado à idolatria e construído um bezerro de ouro. Moisés quebra as 10 primeiras tábuas e sobe ao monte novamente. No Monte Sinai, Deus dá novamente as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés e o povo. Moisés teve muitos altos e baixos com o povo no deserto. O povo agia com muita ingratidão diante de tudo que Deus fazia a eles.
Devido a esses momentos, Moisés chega a se exceder em fúria, e perde o direito de entrar na terra prometida. As 10 pragas do Egito. O faraó não aceita bem a ideia de libertar o povo hebreu. Com isso, Deus usa Moisés para infligir o Egito com 10 pragas: água transformada em sangue, infestação de rãs, mosquitos, moscas, pestes nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhoto, trevas, morte. Dos primogênitos, Moisés abre o Mar Vermelho. O faraó finalmente libera o povo hebreu. Mas logo após autorizar a saída do povo, o faraó se arrepende e junta o exército na tentativa de trazer os hebreus de volta para o Egito. O povo fica encurralado entre os montes e um grande rio conhecido como Mar Vermelho. Moisés ora a Deus. Deus ordena que Moisés toque com seu cajado nas águas, e elas se abrem para o povo passar. O exército de Faraó morre afogado, pois ao passar pelo Mar Vermelho as águas voltam ao seu estado natural. Com isso inicia uma nova etapa na vida do povo de Israel e na história Moisés. Moisés passa agora de libertador para líder do povo. Nesse período eles andam pelo deserto durante um período. Os 10 mandamentos. Moisés sobe até o monte Sinai onde recebe de Deus os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Porém, quando Moisés desceu do monte, o povo havia se voltado à idolatria e construído um bezerro de ouro. Moisés quebra as 10 primeiras tábuas e sobe ao monte novamente. No monte Sinai, Deus dá novamente as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés e o povo. Moisés teve muitos altos e baixos com o povo no deserto. O povo agia com muita ingratidão diante de tudo que Deus fazia a eles. Devido a esses momentos, Moisés chega a se exceder em fúria e perde o direito de entrar na terra prometida.